A paz do Senhor a todos, Nessim aqui mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um estudo que eu fiz, que fala sobre Pesach. Pesach é a Páscoa judaica, que normalmente acontece no dia 14 de Nissan, no calendário hebraico. Nós estamos no ano de 5.781, e esse ano vai ser agora, no dia 27 de março, e vai até dia 4 de abril. O que se faz? Por que se faz o Pesach? O Pesach, ele comemora a libertação, ou seja, a libertação da escravidão que os judeus passaram no Egito. E, especificamente, eu posso dizer para vocês que ele comemora a salvação dos primogênitos. Vocês devem conhecer mais ou menos a história, se vocês não conhecem diretamente da Bíblia, mas eu acredito que vocês já ouviram falar das 10 pragas, e a última praga foi dos primogênitos, onde os primogênitos foram salvos com aquela marcação nos ombrais, e que nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Inclusive, no dia de Pesach, no dia da Páscoa, existe um jejum que acontece onde somente os primogênitos são obrigados a participar, a fazer o jejum. Então, vamos começar. Como você sabe, não sei se vocês já ouviram falar de Haggadah. Haggadah de Pesach, existe uma comemoração que se faz nas vésperas de Pesach, que todo mundo participa, a família inteira. Eu vou especificar algumas coisas aí com vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, esse é o prato onde tem os apetrechos, né? Os itens que são colocados no dia. Tem a matzá, que está no meio, e que vocês já ouviram falar do pão ázimo, né? Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Então, como disse para vocês, o que simboliza a Páscoa é Zmat Herutenu, que na verdade, o que quer dizer Zmat Herutenu? É o tempo da nossa liberdade. Por quê? Porque nós somos libertos do Egito. Mas, na verdade, isso aqui tem um sentido muito mais profundo. A libertação, que nós temos que refletir um pouco sobre a nossa libertação de hoje. O que é o nosso Egito? Cada um de nós tem o seu próprio Egito. O que é aquilo que te prende? O que tem na vida que te prende? Tem muita gente que se prende por causa de um celular, somente porque ele gosta daquele celular. Tem gente que fica preso a uma série de outras coisas, que eu não vou citar aqui, mas vocês entenderam. Quem sabe seja a hora de cada um de nós refletir sobre aquilo que tem que prende a ele, que realmente é motivo dele se sentir preso. E que com isso começa a se libertar. Vamos entrar então nos itens. Essa festa normalmente ela acompanha esse justamente chamado Seder. Um Seder em hebraico quer dizer ordem. Seder, Sader quer dizer colocar ordem, ordenar, colocar uma atrás da outra. E a festa judaica chamada Pesach, que é a Páscoa, ela é dividida em 15 passos. Aliás, é a única festa judaica que normalmente tem um cronograma de atividades. E esses itens estão aí, né? E se a gente for ver item por item, eu não vou falar sobre todos eles, mas vou especificar os primeiros 5 um pouquinho mais profundamente. Os outros eu vou só falar por cima. Até mesmo existe um canto que se faz para se participar do Seder, que são Kadesh Urchatz Karpas Yachas Magid Rotza Motzi Matzah Maror Korech Shulchan Orech Safon Barech Ale Nirtzah. Então, são 15 passos que nós vamos especificar daqui para frente. Acompanhe comigo. O primeiro passo é o Kadesh, que é a primeira que nós citamos agora, é o Kiddush. Kiddush é a santificação. Você pega um pouquinho de vinho e faz aquela bênção, que é considerada santificação. E isso quer dizer o quê? Quer dizer designação. Santificar, na verdade, é você se separar, é você se designar. Ou seja, o que nós temos de lição nisso? Nós temos que aprender que nós devemos designar momentos para a nossa comunhão com Deus. A gente tem que destacar esses momentos para Deus. Segundo passo, Urchatz, né? Urchatz acontece que as pessoas costumam, então, ir para o banheiro, os chefes da família, os homens, normalmente, e lavam as mãos. E de uma forma, assim, bem simples, lavam a mão sem fazer a bênção. Eles pegam um copo, eles estão 3 vezes de cada lado da mão esquerda, 3 vezes da mão direita, né?
E o que nós temos que aprender com isso? Nós podemos aprender duas coisas, que águas passadas devem ser deixadas para trás, né? Por isso que não se faz a bênção, a gente, isso aqui não é importante, águas passadas é passado, né? E outra coisa que nós temos de lição é que nós devemos sempre andar de mãos limpas, levar sempre uma vida digna e honesta. Terceiro, aí começa Kadesh Urchatz Karpas, que é o terceiro item. Come-se uma verdura mergulhada em água com sal. Uma verdura, tem muita gente que coloca cebola dentro, tem gente que coloca alface, qualquer verdura, dependendo cada povo tem um costume diferente, né? Então, mas o importante é colocar isso dentro de água e sal. Muita gente coloca cebola, porque a ideia, normalmente, a gente recita uma bênção que fala Borei Peri Hadamah, que seja o seguinte: nós reconhecemos que isso aí é uma criação que é fruto da terra, que é feito pelo Senhor. Isso simboliza o quê? Simboliza o corpo humano como fruto da terra. Presta atenção. Simboliza que o nosso corpo, ele é fruto da terra. Quer dizer o que tudo isso? Quer dizer que nós reconhecemos que isso daqui é somente um corpo. E que nós devemos manter o equilíbrio, porque nós não somos só isso. Devemos manter o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Corpo, alma, espírito. Um dia nós vamos fazer um estudo somente sobre corpo, alma e espírito. Mas só para vocês entenderem a razão desse terceiro passo. Quarto passo, Yahatz, né? Yahatz, o que se faz em Yahatz? Normalmente, vocês já viram falar da matzá, né? Normalmente eles deixam 3 matzot, 3 pedaços de matzá grandes, né? Uma em cima da outra. Chega nesse momento de Yahatz, pega a matzá do meio, deixa a primeira e a última, pega do meio, divide em 2. A parte maior eles escondem, embrulham de alguma forma, as crianças não podem ver. Eles pegam e escondem isso para as crianças acharem. E vão achar só no final do Seder, no final da Páscoa, no final do ritual. E isso quer dizer o quê? Quer dizer um partido, né? Na verdade, é um coração partido. O que é um coração partido? Ele está nos ensinando que nós devemos ser humildes. É preciso sermos humildes e especialmente nos arrepender de nossos pecados. Muito bom. Quinto item, Magid é contar. E sobre esse item tem um pouquinho para falar com vocês. Contar o quê? Na verdade, começa a leitura da Haggadah. Haggadah normalmente é livro que se usa na noite de Pesach, né? E aí começa a se falar sobre a saída do povo do Egito, como é que foi, como é que não foi, e chama todas as crianças para ouvirem. Tem uns cantos que a gente não vou colocar aqui, senão vai ficar muito longo. Então, se lê a Torá, se lê a Haggadah, e aí começa a contar sobre o Egito. Isso quer dizer o quê? O que nós temos a aprender com isso? Nós podemos aprender que nós devemos expandir os nossos conhecimentos por meio do estudo da palavra. Mas é só isso? Não. Devemos repassar, devemos falar sobre isso. Então, nós crescemos espiritualmente quando a gente estuda mais a palavra e nós devemos repassá-la. Por isso que a gente fala Magid. Magid quer dizer falar, contar. E eu queria também lembrar vocês, também, não sei se quem estudou um pouquinho de psicologia, sabe que Freud, ele curava as pessoas, ele chamava as pessoas e deixava as pessoas... Bom, só para encurtar a história, né? Ele teve vários professores, e cada professor ele tinha um método para tratar dos doentes, psicologicamente falando. E Freud colocou um conceito novo. Qual foi o conceito novo? Ele deixava que os clientes dele, ele não fazia nada, ele simplesmente chegava para a pessoa e falava, conta para mim, ele deixava a pessoa falar, e assim as pessoas se curavam sem ele interferir em nada. Isso é chamado, na parte da psicologia, ele curava por livre associação de ideias. Ele deixava o paciente falar tudo que ele quis, tudo que lhe viesse à mente. Então, tem a ver com esse contar. Então, para vocês terem uma ideia, os 5 primeiros passos, eles falam do quê? Falam que este é um meio que nós temos para nos libertar
da escravidão, daquilo que nos escraviza, na verdade, aqui nessa vida que nós passamos. Primeiro item, se consagra. Reserve um tempo para você e para você ter a comunhão com Deus. Lave seu passado no item 2. Deixa seu passado para trás. Não adianta remoer o passado. Passado é passado. Terceiro item, sinta seu corpo e chore. Aquela parte da verdura com a cebola. Sinta seu corpo e chore, reconhecendo de que, puxa, você pensava que era mais do que isso, mas é só isso. Só isso, isso é só um corpo. Quarto item, reconheça a sua imperfeição. Reconheça e aceite a sua imperfeição, porque você não é somente um corpo. Isso que você está vendo aqui, visualmente falando, né, nessa terceira dimensão, é somente um corpo. E fora tudo isso, conte a sua história, fala de você. Em você falando sobre você mesmo vai se autocurar. Então, esses são os 5 passos que vão levar cada um de nós à cura daquilo que escraviza cada um de nós. Sexto item, só para a gente agora vamos seguir mais rápido, eu vou falar rapidamente e depois, se vocês quiserem, vocês podem pedir, a gente pode entrar em cada detalhe. Aliás, se eu tivesse que falar sobre cada item, eu poderia perder 1 hora para cada item, mas vamos deixar por aí. Sexto item, Rochsa, os chefes da casa vão lavar as mãos, fazem a bênção. Sétimo é o Motzi, que quando tira a matzá, e aí tem 2 bênçãos. A primeira bênção, Motzi Lechem Min Haaretz, que reconhecendo que vem da terra, e depois agradecendo pela matzá, que é Al-Achilat Matzah. Al-Achilat Matzah. Mas sobre isso eu quero parar um pouquinho. Qual é o sentido realmente da matzá? Qual que é a diferença entre matzá e pão? Pão ázimo, né? Você sabe que matzá é o pão ázimo. Qual a diferença entre o pão ázimo e o pão propriamente dito? A única diferença é que um tem fermento e outro não tem fermento. O que faz o fermento no pão? O que acontece com o pão que não tem no fermento? Ele cresce. Então, na verdade, a matzá, ela representa um pão puro, um pão sem enchimento, sem crescimento. O ser humano, quando ele vem para esse mundo, ele vem normal, tranquilo, lá em cima ele reconhece, mas daqui a pouco ele começa a ter uma coisa, começa a ganhar mais dinheiro, começa a comprar uma propriedade, começa a crescer materialmente, e ele acha que aquilo, ele vai se enchendo, vai ficando cheio de si. Ele fala, eu sou, enquanto ele não reconhece de que ele não é nada, ele não pode ser nada sem Deus. Então, essa parte do fermento representa exatamente isso aí, o orgulho, vocês entenderam, né? O egoísmo, especialmente o egoísmo, porque quando a pessoa começa a ter muito, ela começa a ser egoísta. Muito bem, 9º passo, então, o fermento, como eu expliquei para vocês, é o egoísmo, né? Representa a pureza. Depois tem o maror, que é o item 9, maror quer dizer amargura. Isso dizendo o seguinte, isso também é mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Isso ensina para nós o seguinte, na vida teremos aflições. Olha, se você está bem de vida, não está bem de vida, se você ganhou muito, ganhou pouco, para tudo na vida que você vai acabar fazendo, você vai passar por momentos de aflição. E isso Jesus nos deixa bem claro, nesse mundo tereis aflições, mas olha, você tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O 10º item é o Korach. Você faz então o quê? Se transforma. É fazer o limão, de um limão uma limonada. Faz um sanduíche. Pega a matzá, pega o maror, que é a parte amarga, e pega o haroset, que é um doce que é feito na festa de Pesach, mistura os 3 e come. Ou seja, ele transforma o maror, transforma o amargo em coisa doce. 11º, Shulchan Aruch, que se faz então o jantar festivo, todo mundo senta e come. Nos lembrando que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. Devemos compartilhar com os nossos irmãos. Safon, come-se o afikoman, que é exatamente aquela parte, deixa as crianças correrem, que vão receber um presente, quem achar, e aí passa, todo mundo come, e aí o que isso representa? Representa o lado misterioso que nós temos, cada um de nós tem dentro de si próprio. É o nosso lado inconsciente, que todos nós temos.
Nós temos o lado consciente e inconsciente. O consciente é pequenininho, o inconsciente é muito grande. Muito bom. Depois tem o 13º passo, que é Barer, que é a bênção que é feita depois das refeições, que normalmente depois de se comer se faz refeições, nos lembrando que nós devemos agradecer sempre sobre tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim também. Tudo de bom e tudo de ruim, por isso que existe o Maror. Mesmo assim, nós devemos agradecer. 14º Halel, onde se cantam louvores a Deus, que isso é muito importante, que quer dizer o quê? Que nós reconhecemos e por isso nós temos a necessidade de honrá-lo e agradecê-lo por tudo que ele nos deu. Depois, o último item, que é Nirtzah, que representa a aceitação. Olha, a palavra Nirtzah quer dizer foi aceito. Ou seja, eu me aceito como eu sou, eu aceito a vida como ela é e eu agradeço por tudo isso. Vou repetir. Eu me aceito como sou, eu aceito a vida como ela é e eu agradeço. Agora eu queria mostrar para vocês fontes bíblicas, porque agora nós vamos ligar tudo isso com Jesus, né? Porque até agora nós falamos da parte judaica. Mas o que tem isso a ver com Jesus? Então eu queria mostrar para vocês, na Bíblia, pela palavra, onde que se refere, né, a Jesus. E nós vamos para o Velho Testamento mesmo. E quero lembrar vocês que o João 5,39 deixa bem claro, para a gente examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. São elas que de mim testificam. Vocês examinar as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas na vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos para Êxodo. Eu não vou escrever todos, aliás, nem escrevi tudo, mas convido vocês, se vocês quiserem depois, pega o Êxodo 12 e lê ele inteirinho. Aqui eu tirei algumas coisas que não ia caber, ia ficar muito longo. Diz o seguinte, falou o Senhor a Moisés e Arão, etc, etc, tome cada um para si um cordeiro. Olha, um cordeiro. A gente sabe quem é o cordeiro? Comece a pensar e liga tudo isso com aquilo que você sabe sobre o Senhor Jesus. Tome cada um para si um cordeiro, segundo os casos dos pais, o cordeiro, o cabrito, será sem mácula. Você conhece algum cordeiro sem mácula? Pois é, continuando. E tomarão de sangue, puxa, você conhece esse cordeiro aqui? Puxa, só Jesus mesmo que nos deu sangue, né? E poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comer. Quer dizer, veja só, na época, eles falaram assim, vocês vão pegar um cordeiro sem mácula e vão tomar o sangue dele, vão passar nas ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que vocês forem comer, que é na casa de cada um. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito. Você sabe, né, que ele matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde homens até animais. Eu sou o Senhor. Preste atenção. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Aquele sangue vos será por sinal. Preste atenção. Continua. Vendo eu sangue, vai chegar esse dia para nós também. Quando Deus vai ver esse sangue dentro de nós, passarei por cima. Passar por cima, a palavra pensa é passar por cima. Pensa é passar por cima. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Olha, vendo eu sangue, passarei por cima, e não haverá praga de mortandade. Pois é incrível, mas é assim mesmo. Vamos ver Êxodo 12, no 21 ao 23, que fala assim, chamou, pois, Moisés a todos Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai. Aí já não falou mais de mortandade, de morte, de matar. Não. Sacrificai. Você conhece alguém que veio, fez o sacrifício por cada um de nós? Pois é. É isso mesmo, senhores. O que é Pesach, então? Pesach é passar por cima. Os judeus foram salvos graças ao sangue do Cordeiro, colocado nos umbrais de suas casas. Jesus nos oferece a salvação através do seu sangue.
oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, todos nós sabemos que nós somos pecadores e que esse pecado ele tem um preço, o salário é a morte e nós somos condenados à morte. Jesus veio e pagou com seu sacrifício, pagou por nós e com seu sangue nos ofereceu a salvação. Por isso tem essa historinha rápida que eu quero contar para vocês, daquele rei que tinha uma porção de gente na cidade dele como condenados à morte, e estavam todos na prisão esperando o dia deles morrerem. E aí ele, como era muito misericordioso, ele se fez como eles, se vestiu como eles, e se trancou na prisão como eles. Só que ele era o dono da prisão, ele tinha a chave da prisão. E ele chegou para cada um deles e começou a conversar com eles. Falou, olha, se vocês quiserem, eu tenho a chave da prisão. Se vocês quiserem, você quer uma cópia da chave? E foi oferecendo para todos. Sabe, nem todos aceitaram. Não, nem todos aceitaram. Tem gente que não acreditou. Tem gente que olhou e falou, não, isso não existe. Como é que ele está aqui conosco? Ele está também. Se ele está aqui conosco, ele não pode ser. Tem gente que não acreditou. Tem gente que acreditou. Tem gente que não aceitou. Por isso que o nosso trabalho é o ID. Nós devemos contar para todo mundo essa novidade. Nós devemos contar para todo mundo dessa maravilha, né? Dessa boa nova, que é o Evangelho. Que Evangelho quer dizer boa nova, boas novas. Assim, então, meus senhores, meus amigos, meus irmãos, assim é o nosso Senhor Jesus. Por um ato de amor e misericórdia, ele mesmo veio, e se aprisionou aqui por nós. Ele veio nos entregar essa cópia da chave. Alguns ainda não aceitaram. Então vamos juntos, vamos nos dar as mãos e espalhar as boas ideias, as boas novas. Vamos nessa? Você topa? Eu gostaria muito que você fizesse parte também dessa avalanche de pessoas que vão falar a respeito da vinda de Jesus. Se ele bater na tua porta, abra a porta. Abra e deixe ele entrar. Porque com certeza ele vai entrar, vai te abraçar e vai cear com você. Em nome do Senhor Jesus. Abra essa porta. Coloca a mão no coração e ore comigo. Enxergue ele do seu lado. Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa aula, por esse ensinamento. Eis, aqui está a sua palavra. Eis aqui o seu servo. Eu quero continuar te servindo, Senhor. Eu estou à sua inteira disposição. Estou aqui para pedir que me perdoe por tudo, qualquer coisa que eu tenha feito de errado, que não tenha sido do seu agrado, Senhor. Me corrija, me mostre o caminho, faça com que eu te sirva, Senhor, que eu te sirva da melhor forma possível. Obrigado, Senhor, obrigado por me ajudar em tudo, Senhor. O Senhor nunca me deixou faltar nada. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Agradeço por cuidar do pastor João, da pastora Suzy, dos pastores Sidney, da pastora Rosângela, dos presbíteros, dos líderes, dos membros da igreja, dos novos membros, enfim, de todos, Senhor. Senhor, tem uma porção de nomes que nós estamos orando. Cuide de cada um deles, Senhor. Cuide de cada um deles, faça com que cada um se recupere dessa Covid que está atolando todo mundo, Senhor. Cuida de cada um deles, Senhor. Manda seus anjos acamparem na casa deles ou nos hospitais onde eles possam estar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É você que me ouviu até agora. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que tenha sido uma bênção para você esse estudo. Agora, só falta dizer para você, compartilhe isso. Acho que muita gente pode fazer bem para muita gente. Portanto, muito obrigado por você. Em nome de Jesus.